de um projeto dessa reciclagem, uma rede que trabalha online, né? E o foco dessa rede é criar um espaço de contaminação, que eles chamam. Então, são pequenos espaços que a gente coloca ali uma conexão à internet e passa a trabalhar com computadores que chegam por doação, dentro dessa filosofia do reuso. E também lidando com essa ideia de monte, de você poder ver, né, a gente tem essa caixa, que a gente chama de caixa preta. Então, são os nossos públicos são jovens de 14 a 21 anos, nessa faixa etária, que é essa fase da prioridade, né, da segmentação, e que hoje o enfoque está bem forte na questão da hiperquímica, na laboratório de hiperquímica. Então, é um espaço aberto à experimentação mesmo. E que eu acho importante, até já foi falado aqui, para essa questão do tempo de uso de um objeto, no caso específico do computador. Há uma programação, um objeto programado para ter uma vida útil que é determinada por um fabricante que está no lado do hardware, do outro lado do software, o sistema operacional que vai estar rodando ali, né? E aí, a gente está dentro do espaço do software livre, nós estamos trabalhando com livros que atende a essa relação de apropriação. Porque é um sistema operacional que pode ser copiado, distribuído, mudado, transformado, assim como o hardware, ele pode ser combinado também. É uma placa mãe, ela tem ali dentro ela gera uma possibilidade de conexão e que nesse jogo de mercado de promover consumo vai se fechando essa parte lúdica, né, desse objeto. Então a tecnologia aí, ela é um disparador, ela não é um fim em si. Ela promove a construção de um pensamento, de um olhar que tenta todas as outras relações. Porque a gente está falando de máquina que tem um espaço, né, a externa do espaço, que também é um espaço de reuso. Então, a meta-reciclagem, ela, ao longo desse dia, meu tempo nessa lista de discussão, então esse grupo já está no 8º ano, e aqui dentro eu fui criando para mim, como pessoa, também uma transformação, né? O projeto é colaborativo, ele não tem aí nenhum tipo de... As pessoas que passam por esse espaço são pessoas voluntárias na questão do conhecimento compartilhado, né? Às vezes aparece uma pessoa que ela tem um conhecimento específico, ela vai até esse espaço, ela compartilha esse conhecimento, mas não dentro de um processo errático, assim, não é uma hierarquia de quem sabe e quem não sabe. Porque nesse tempo de projeto, 6 anos de projeto, eu vi muito, eu me surpreendi e muitas vezes foi gratificante me surpreender quando o conhecimento não tem propriedade, não existe uma hierarquia no conhecimento. Muitas vezes, situações como colocar uma antena em cima de uma árvore que a gente precisou, a gente não tinha como colocar uma antena de internet se não fosse aproveitando uma árvore ali no espaço. Aí um garoto, que no trabalho dele era podar a árvore, ele só fazia, ele subia em árvore. E ele foi lá aprender, ele estava curioso e ele queria usar o computador. Aí, nesse momento, ele era o conhecimento. Eu chamei ele diante do grupo e apontei a figura que ele representava no grupo, e o quanto a questão, quanto a gente lidar com o rei do conhecimento, o quanto isso é transformador. Né? Porque aqui nós falamos de pessoas, falamos de atribuições
de ações que são feitas por pessoas, e cada pessoa, cada grupo, ela vai contribuir com um conhecimento. Então, dentro desse espaço, a tecnologia, com a máquina, como terminal, o computador como terminal também tem acesso. Aquilo que o grupo não pode processar, que tem um conhecimento que o grupo ainda não detém, esse terminal, imediatamente, em tempo real, nós baixamos as informações e suprimos essa necessidade do grupo. E acho que a gente tem para voltar no tema que a gente está abordando aqui, mais específico do lixo eletrônico, o Vargas, ele vai, a nossa ação, ela promove uma reflexão nessa relação do consumo mesmo. Porque falamos aqui dos fabricantes, falamos de todo um caminho que esse objeto faz, e ele se apodera de uma identidade, né? E ele cria um mito. Até a caixa preta daí, essa tela, ela cria aquele mito que tem dentro disso. Né? Tem que eu faço com isso. As pessoas criam uma relação uma relação mística mesmo com o objeto. Então, nosso projeto a ideia é desmontar isso, colocar as pessoas de novo em poder dessa relação com as coisas, de que objeto é esse, eu preciso desse objeto, ele vai me pedir aqui. Né? O que eu faço, o que eu posso fazer, o que vai mudar a minha vida, vai mudar a minha comunidade no momento que esse objeto vai fazer parte de ele ocupa um lugar dentro de um grupo que está promovendo algumas transformações. Né? Eu acho que é por aí que a gente anda pensando essas caixas pretas e não esquecer, procurar não esquecer das pessoas, porque são pessoas que fazem isso, que usam essas coisas e que voltam para o meio, que é o meio onde nós, pessoas, vivemos e transitamos. E que no final ainda tem, eu vou além, a gente olhar para a pessoa que está do nosso lado, assim, para o outro, e se colocar aqui dentro também para essa mesma, apropriar essa mesma ideia, né? E promover mesmo o trabalho coletivo, de rede. E acho que é essa contribuição no meu lugar aqui.